Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos juntos. Criador inefável, tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender. Semeia em mim a semente da tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me claridade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos. A base das aulas anteriores, agora a gente vai ter uma dinâmicazinha. Claro, cada aula vai se pensar uma coisa. Nessa turma agora a gente tem aqui a medalhinha de Santo Tomás, que é o padroeiro do nosso curso. Então, assim, durante o desenrolar da aula, vou pedir que abram passagens, que respondam, e aqueles que se desenvolverem, que destacarem, vão ganhar a medalha. Essa medalha aqui é uma medalha exclusiva, né? A gente faz na lojinha, então esse modelo aqui. Primeiro, tem mais Santo Tomás de Aquino que é difícil de achar uma medalha, até imagem, né? Se um dia alguém achar, souber. Então a gente produziu especialmente para esse curso, só para nós aqui. Então tem a medalhinha exclusiva nossa aqui, para a gente ir aumentando a nossa devoção àquele que foi aí, então, um dos maiores teólogos da igreja, Santo Tomás de Aquino. Enfim, então vamos lá. Começando, nós vamos começar no começo. Gênesis. Se vocês olharem para essa palavra, só de olhar assim, o que vocês acham que ela significa? Início, começo. Início, começo. Gênesis significa princípio, começo, início. A palavra, se a gente der uma cortadinha dela aqui, vem de gênese, genética, né? Origem, de uma forma íntima, mas não só a origem como o começo de uma historinha. Gênesis é o princípio, é a origem, é onde parte tudo o que existe. Então, na concepção da época, na concepção judaica e depois na concepção católica, tudo começa aqui. Não, claro, da forma alegórica como está escrito, nós vamos estudar as alegoria do texto, mas tudo tem uma origem comum. Ou seja, tudo que existe sai da mesma origem, e se nós somássemos, vamos supor, né, para quem quer um pouco mais da lógica, transformássemos tudo em números, e nós somássemos tudo, daria um, que é Deus. E essa já é, a gente já vai aí observando a dimensão da grandeza de Deus, porque Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o único, e todas as coisas somadas resultam nele, que também é um. Entende? Então Ele é a unidade, e da unidade sai a multiplicidade, e da soma da multiplicidade volta para a unidade. Então, se a gente sai de Deus,
Pai vive a nossa vida na multiplicidade dos dons, carismas, né? No nosso caso, ou no caso de quem é casado, família, tal. Só que o nosso fim é o retorno para a nossa vida. Por isso a gente diz que Deus é Alfa e Ômega, que é Gênesis e Apocalipse, né? O princípio e o fim de tudo que é criado é Deus. Então, se a gente for pensar assim, Gênesis, no princípio, se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que foi dada aos homens, por que colocar o Gênesis? Por que contar o princípio? Qual é o sentido da comunicação desse livro? Está na Bíblia, é o primeiro de todos eles. Isso se chama chave de leitura. Quando nós adquirimos a chave de leitura do texto, então a gente adquire um ângulo, um óculos, um prisma, uma direção da onde a gente vai olhar o livro inteirinho. E cada livro na Bíblia tem ali a sua chave de leitura. A maioria deles tem na própria Bíblia a chave de leitura. Então, se vocês pegarem o resumo, está escrito ali, chave de leitura, em cima à direita, viram? Quem sabe qual é a passagem? Quem sabe qual é a passagem ali embaixo? Marcos 10. Alguém para mim, faz favor. Quem achar já pode levantar a mão e começar a ler. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Ótimo. Veja, lê de novo para nós, irmã. Lê de novo, por favor. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Veja, é o próprio Cristo falando ali. Se vocês lerem depois, que leiam em casa o contexto, ou seja, um pouquinho antes e um pouquinho depois, Jesus está sendo indagado referente ao casamento. E adivinha qual o problema do casamento que ele está sendo indagado? Divórcio. E na indagação de divórcio, segundo a lei mosaica, e claro, hoje nos parecerá de uma forma muito cruel, que o homem repudiasse a sua mulher. O homem podia simplesmente dizer, não gostei, como se você, sei lá, tem defeito, não pode ter filho, sei lá, no chato, não gostei. Aí o cara ia lá diante do sacerdote que fez a cerimônia, que é o testemunho da união deles, faz uma carta de repúdio, uma carta de divórcio e pronto. Tá vendo? Entende? Aí Jesus é indagado e Jesus responde assim: Moisés escreveu isso, ou deu esta lei, por causa da dureza dos vossos corações. Aí vem esse versículo, mas no princípio, a palavra que Cristo usa no Evangelho de Marcos, que é em grego, para princípio, é a mesma palavra para Gênesis. Jesus diz, no princípio, ele está falando do primeiro livro da Bíblia. E aí está a chave de leitura, por quê? O que me faz pensar? Que Deus nos deu um livro como Gênesis para nós sabermos como as coisas deveriam ser desde o princípio. Como Ele deixou que as coisas fossem, sem a intervenção, sem a maldade, sem o pecado. Então, me faz crer, me faz a lógica pensar que Deus vai nos dar um livro para que nós nunca nos esqueçamos quem nós somos, da onde viemos, para onde voltaremos e qual é a nossa função primordial aqui. A nossa questão existencial é respondida, vai ser no próximo estudo, no primeiro versículo do capítulo 2. Para que o homem serve? Tá ali. Então, o que acontece? Deus, na sua infinita sabedoria, sabendo da tendência do homem se distanciando e diluindo o conhecimento, Ele vai deixar um livro que nos dá a garantia de nós sabermos como as coisas deveriam ser. Por isso, essa é a chave de leitura. Todos os temas que nós formos olhar no Gênesis, esse é o óculos que nós vamos colocar. Por exemplo, assim, qual foi a ordem que Deus criou no princípio, como se principiaram os conflitos, entende? Tudo que Deus vai colocar ali para nós analisarmos como tudo começa, na falta de atenção do homem, nessa inimizade que há entre o homem e Deus. Então,
O livro do Gênesis, nós vamos sempre olhar para ele com esse óculos. O princípio, como se principiou, como era para ser, como foi a primeira vez, a ordem, a organização e como isso foi saindo, né? Porque aí a gente tem o pecado original e aí também como Deus já vai retornando ao chamado do seu povo com Abraão, Isaac e Jacó, né? Então aí Jacó vem José, das 12 tribos, José do Egito, aí depois o povo vai para o exílio, daí que vem Moisés. Mas o Gênesis, que vai até a morte de José do Egito, vai nos contar o princípio de todas as coisas. Agora, entendamos o seguinte. Não tem criança aqui? Não tem criança, então vai ser assim. Já pensou, chega o teu filho lá e pergunta: papai, mamãe, como é que o filho nasce? Aí vamos supor que a criança tem 4 anos de idade. Você vai falar sobre relação sexual com Deus? Não. Vai dizer que, sim, uma alegoria mais amplificada do que eu conheço é Jesus que manda. Pronto. Mas eu falo que foi assim, bom. Bom, outra alegoria. Em que eu tenho um WhatsApp pessoal para a gente pensar. Eles não mandaram, vocês pediram outro, não? Se o meu viado tivesse esse contato, Tem um moleque de 6 anos, 5 anos, não vai ter 6. Ele fez essa pergunta para a mãe dele. A mãe dele respondeu meio de cima, né? Ela disse que foi uma sementinha. ótimo, outra alegoria, ótimo. O que eu quero que vocês entendam com isso? Quando a gente vai falar com um ser de intelecto inferior, a gente é obrigado a usar uma linguagem mais simples. Então você imagina Deus, a sabedoria da sabedoria, o intelecto, o tudo, né? Querendo falar com a gente. Ele também vai ter que se usar de uma linguagem que facilita a comunicação. Então Deus vai comunicar o sagrado, o invisível, o imaterial, com uma linguagem humana, com uma linguagem usando o visível e o material. Então nós temos o que? Figura de linguagem. Gênesis tem figura de linguagem. Então, por favor, não entendam que o homem foi feito literalmente do barro e que Deus literalmente soprou ele. É uma figura. Na verdade, toda a comunicação de Deus conosco acaba sendo sempre figura de linguagem, porque nós temos o intelecto bem mais reduzido que o dele, né? Se ele falasse... Bom, Jesus tenta conversar com Nicodemos, que era o doutor da lei. Se vocês me consideram alguém minimamente inteligente, pensa alguém 100 vezes mais inteligente que eu, versado mesmo na Escritura, mastigou aquilo a vida inteira. Jesus fala assim: poxa, se eu te falo das coisas terrenas, das coisas visíveis, das coisas materiais, das coisas humanas, e tu não me entendes, que dirá quando eu te falar das coisas invisíveis, ou superiores? Paulo acredita-se que ele teve uma experiência mística de ir para o terceiro céu e encontrar Cristo lá. Quando ele volta, ele vai dizer assim: olho nenhum viu, coração nenhum pressentiu o que Deus tem guardado para nós. Ou seja, não tem como explicar. Então sempre a comunicação de Deus vai vir de uma linguagem. Outro exemplo dessa linguagem é o que a gente chama de liturgia. A liturgia nada mais é do que uma linguagem que Deus se utiliza para nos comunicar os bens sagrados. Por isso é importante que a gente siga a liturgia, né? Por que a liturgia se repete? Porque a ação de Deus é eterna. Então a liturgia nunca se repete, ela sempre está acontecendo. Talvez verdade, isso é muito repetitivo. A pessoa que fala isso não entendeu nada. Então não se situou, porque é algo que sempre está acontecendo. É ao vivo sempre, né? A ação de Deus ela é eterna, ou seja, ela sempre foi, sempre é e sempre será. E nós, tendo o Espírito Santo, as nossas ações também têm o caráter eterno. Por isso que existe ou a salvação eterna ou a condenação eterna, que é o resultado das nossas ações aqui. Então, lembre-se sempre, as nossas ações, por termos o Espírito Santo, são eternas. Por isso. Ok? Então, vamos lá, nós vamos entrar agora no livro do Gênesis, vocês entenderam o que é essa figura de linguagem, né? Então, tudo aquilo que nós vamos trabalhando, vamos esmiuçando a figura de linguagem. Como eu disse antes, é Deus quem está falando. Então a palavra de Deus, além de ser eterna, ela é inesgotável. A gente pode estudar aqui isso aqui, fazer 30 aulas sobre estudo 1 do capítulo de Gênesis e ter coisa para a gente ainda comentar, porque não se esgota. Então aqui vamos ver um pouco daquilo que é básico e um pouco mais aprofundado também. Vamos lá. Então vocês entenderam a chave de leitura, entenderam que nós vamos ver tudo por esse prisma de ser o princípio. Então vamos lá.
Começamos a leitura do capítulo do Gênesis dizendo assim: no princípio. Outra singularidade do Pentateuco, dos livros bíblicos. O nome do livro é a primeira palavra do livro todo. No princípio. Sempre o título do livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vão seguir esse padrão. Sempre é a primeira palavra do texto todo, é que dá o título ao livro. Então, Gênesis significa no princípio. Então, a primeira palavra é o título do texto. Seguimos. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A primeira frase resume o livro inteiro. Entenderam? Agora vocês pensem que o cara que escreveu isso aí, ou ele era um literato, uma pessoa muito entendida de escrita, e conhecia o teor do livro inteiro antes de começar a escrever, para que ele conseguisse, na primeira frase, coincidentemente, resumir o livro inteiro numa frase só. Para mim, essas são as demonstrações da divinização do texto, onde o texto ganha um caráter divino mesmo, porque pensa, como que o cara ia organizar o texto todo com a primeira frase, e ele conta tudo. O Gênesis conta a criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A primeira frase do livro do Gênesis resume o livro inteiro. Aí você já vai vendo o caráter complexo, não foi escrito de qualquer forma, de qualquer jeito. Sabe? Tudo aqui é minimamente pensado. Até porque é o seguinte, se não tinha coisa que valia igual ao ouro nessa época, era papiro e pergaminho. Tá? Então assim, você não se escrevia qualquer coisa. Tudo que era escrito era extremamente caro para se escrever. Então, todo o texto era revisado, pensado, olhado, e aí escrito. E os judeus são o povo que tem a maior dignidade de réplica. É o povo mais confiável. Os caras recopiaram o texto exatamente igual, de forma que às vezes vão achar manuscrito com 400 anos e bater com os mais modernos e está escrito da mesma forma. Então, os judeus tinham essa religião do texto. Para eles copiavam exatamente igualzinho que estava no anterior. Não tem esse problema nas traduções do português, por exemplo, que a gente tem várias versões. Não. Os judeus eram estritamente responsáveis nesse sentido. Nós continuamos ali para a próxima marcação, o tempo. Uma das coisas que a gente vê ali e que é curioso a gente se perguntar é o tempo. A primeira marcação de tempo que a gente vê ali é dia. Tá? Mas entenda, dia aqui nesse texto bíblico é diferente de 24 horas. Ah, Roberto, como é que você sabe disso? Você continua lendo, olha só o que está escrito assim: Deus chamou a luz, versículo 5, o quê? Dia. Então nós podemos dizer que dia pode significar a luz divina, a luz criadora. Então dia, quando se fala foi o primeiro dia, passou o segundo dia, terceiro dia, a palavra dia aí não tem a ver com 24 horas. A palavra dia tem a ver com o tempo da graça de Deus, o tempo em que a ação de Deus levou para ser realizada ali. Então o dia, por isso que Deus chama a luz de dia, ou seja, simbolizando que o dia é a claridade. A claridade sempre a gente vai remeter à presença de Deus, que é a chama acesa. Então, quando nós vemos assim, que Deus foi-se um dia, foi-se o segundo dia, a gente tem que ter essa visão de que dia não é 24 horas, gente. Dia ali é um tempo. Entende? Tempo. O tempo que Deus precisou para realizar cada um daqueles atos de criação. Dia. Então, por quê? Aí a gente desmistifica a questão do sábado também. Porque o sábado também é um dia. Seria o sétimo dia onde Deus descansou. Mas sábado não é um dia 24 horas. Sábado, essa sacralidade, significa um tempo, um dia dedicado às coisas de Deus. Isso é sábado. Está entendendo?
até porque a divisão de semana do cara que escreveu isso aqui, não existia nem a palavra segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Isso foi criado, acho que, não vou chutar historicamente muito errado, mas pelo menos quase 2000 anos depois. Bem pertinho da época de Cristo, é que a gente tem essa datação, que vem com Júlio César, dia da semana, aí tem o nome dos deuses pagãos, e a única língua que não puxou isso foi o português. Tem francês, italiano, espanhol, viernes, miércoles, são o nome dos astros, que são o nome dos deuses pagãos. Aliás, o calendário mais católico então seria o português, curiosidade religiosa. Enfim, então esse dia é um tempo, um momento tirado para a ação divina. E quando a gente trabalha o sábado, então na cultura cristã, que a gente tem que dar o sábado para Deus, então é o tempo. Tanto que tem padre que tem o termo ano sabático, mês sabático, dia sabático, que é o quê? É um tempo determinado, reservado para esse recolhimento em Deus. Então, não caia nessa de 24 horas, como se Deus tivesse criado um mundo em uma semana. Tá? Até porque, se a gente pensar bem ontologicamente, a contagem do tempo não existia dessa forma, com essa concepção, essa divisão. Porque assim, o judeu, por exemplo, o dia começa quando o dia termina para nós. Os judeus, o dia começa descansando, à noite. Termina às 6 horas da tarde, quando o sol se põe. Para nós é o contrário. O dia começa trabalhando, de manhã cedo, e termina à noite. Então, para vocês terem já essa concepção do que é dia e noite, de como isso se manipula e se trabalha, já é totalmente diferente no nosso contexto cultural. Então, dia é momento da ação de Deus. Por isso vai dizer que dia é, que a luz, né? Deus chamou a luz dia. Porque aí você está vendo que é o contrário de trevas, é o contrário de escuridão. Ou seja, o dia é o momento da presença de Deus, da ação de Deus. Por isso, quando Deus cria, sempre é um dia. Deus não cria numa noite, Deus cria num dia. Uma dúvida que eu tenho assim, né? Principalmente nessa época de Quaresma, para essa questão de jejum e tudo mais. Sim. Aí, aproveitando essa dúvida, que é uma coisa que a gente segue, você não sabe se segue certo. Okay. A questão de considerar o dia, né? Por exemplo, para se fazer um jejum. Eu escolhi a sexta-feira para fazer um jejum. Algumas outras religiões também usam disso, de que quinta-feira à noite, a partir das 6 horas já é sexta, e sexta-feira até às 18 horas. São as religiões como os judaicos, como os adventistas do sétimo dia. Isso. Exato. Ou seja, isso não existe para o católico. No católico não, porque o nosso dia santo é o domingo, não mais o sábado. Porque o entenda é o seguinte, agora vamos sair um pouco daqui só para eu explicar, porque eu não vou deixar as coisas assim. Antes de Cristo, o dia santo é o sábado, porque Deus assim designou lá no Gênesis. A gente vai chegar nisso no capítulo 2, que é o próximo ponto. Então, até Cristo e até a ressurreição de Cristo, que acontece no domingo, sábado é o dia marcado como dia santo, o dia do descanso de Deus, o dia onde Deus se deleita com o homem, é o dia para estar com Deus, estar voltado somente para Ele. Nós temos aí o domingo, que é o dia da ressurreição, onde se inaugura a nova criação, entende? E tudo isso que nós estamos vendo vai ser reformado por Cristo. Por quê? Por causa do pecado. Então, o Velho Testamento inteirinho está dizendo o que é que Cristo vai fazer quando Ele vier. E quando Cristo vem, Cristo vai dizer assim, é preciso que assim seja para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. Então Cristo ele veio cumprir o Velho Testamento. Então, pós a ressurreição de Cristo, o dia santo é o domingo. Aí por isso nós não temos esse grilo. E por isso que dentro da liturgia a missa do sábado à tarde vale como missa de preceito, né? Não é do domingo, dia domingo. A partir das 4 horas da tarde já vale a missa como preceito de domingo. Por quê? Porque daí na cultura judaica o tempo litúrgico se inicia no final da tarde do sábado. Por isso a missa de sábado à tarde, à noitinha, vale como preceito para a missa dominical. E é a mesma liturgia, inclusive. Se você for sábado à noite ou domingo de manhã, é a mesma liturgia. Tá? Continuando. E aqui nós temos então, a gente vai entrar um pouco naquilo, um pouco
talvez avançado, mas eu acho que vocês podem lidar com isso. A simbologia dos números na Bíblia. Isso aqui não é numerologia, astrologia, essa palavra. Significa o seguinte: como é que é o 1 em número romano? É 1. A gente chama de, mas é 1. Está vendo? Os romanos usavam letras para designar números. Que número é esse aqui? Não é um V, é um 5. Mas essa mesma letra aqui era usada dentro do alfabeto. Que número é esse aqui? 10, não é X. Mas é 10 para os romanos, tá? Mas é um X, um V e um I. Por quê? Nas línguas antigas, como elas tinham uma estrutura mais simples, era muito comum que se usasse letras para designar números também. Tá? E dentro da língua hebraica, cada letra tem um significado, um radical maior, dentro da teologia hebraica. Por isso, os números aqui, alguns têm significado, mas não é nada místico, abstrato, é justamente o significado do número vai sendo encontrado analisando o texto, não é viagem, nem por números não. Número 2 significa casado, não, nada a ver, isso é viagem. Entende? Então, o que nós vamos trabalhar aqui, seguindo uma sequência de números, é a equivalência desses radicais por causa das letras e da tradução da simbologia que o povo que escreveu isso aqui tinha. Tá? Não é nada de misticismo. E sempre que os números reincidirem, eles vão ter o mesmo significado, porque era parte da cultura do povo usar sempre os mesmos significados. Como a Bíblia, a Torá, é central no povo judeu, as figuras de linguagem saem daqui. Então, quando vocês vão estudando o Velho Testamento, algumas passagens do Novo Testamento, por isso que foi falado isso, por isso que foi falado assim. Então, toda a centralidade cultural do povo judeu sai da Torá, que é os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Certo? Vamos lá. Número 1. Ali está situado o primeiro dia. Na Bíblia representa a unicidade de Deus. Ele é um. A principal oração do povo judeu, que eles repetem, acho que se não 3 ou 4 vezes por dia, começa com essa frase: escuta Israel, teu Deus é um. Então a primeira coisa que nessa simbologia numérica o texto vai nos trazer é a unicidade de Deus. Só existe um Deus. Hoje, nossa, sério, porque a gente é incluído num contexto monoteísta. Mas, nessa época aqui, não existia religião monoteísta. O monoteísmo é inaugurado aqui. Então, por isso, vai se deixar bem claro, no meio daquele povo, que está no lugar deles: ei, presta atenção, Deus é um. Só existe um Deus, fundamento de todas as coisas, origem de todas as coisas. Então, esse número 1, biblicamente, ele é pouco usado e sempre vai se referir à unicidade de Deus. Deus é um, existe somente um Deus, que é fonte, origem e fim de tudo aquilo que foi criado. Na sequência nós temos o final do versículo 7. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Ora, que água de cima e água de baixo. Aqui está descrevendo quando Deus cria uma atmosfera. A gente sabe que existe. E dentro de todo o ar dessa atmosfera ele é úmido. Então tem águas. Isso é as águas de cima. É a constituição da nossa atmosfera. Tanto que uma das coisas a coisa principal que impossibilita a vida dos outros planetas é a presença de água. E principalmente uma atmosfera úmida. Entendeu? Então aqui as águas de cima, o firmamento que a Bíblia se refere, é o céu. E aí a gente vai entender o seguinte: esse é o fundamento para entender o número 2. Deus cria céu e terra. Ou seja, o nosso mundo ele é dual, porque que céu e terra simboliza o espiritual e o material.
que existe nesse nosso plano está entre esses dois, o material e o espiritual, céus e terra. Aí quando vai falar da criação dos anjos, está em algum momento do início da criação, onde Deus cria os céus. E ele cria, no princípio Deus criou o céu e a terra. E o único ser que tem a condição de conectar essas duas realidades da divina, quem é? O homem. O homem é o único ser da criação que tem natureza de baixo e natureza de cima, que tem dentro dele céu e terra. Único. Tanto que por isso mesmo que o homem foi formado da terra e Deus soprou na narina dele o Espírito, a mistura entre céu e terra é igual a homem. Aí você veja a sua dignidade, começa a analisar o nível de dignidade que você tem diante de toda a criação. Aí você vai ver gente se comportando igual o bicho, gente levando a vida de qualquer jeito. Aí você, Deus dá a dignidade do homem. O homem não é eterno, mas ele tem uma característica muito forte, ele é imortal. A nossa alma é imortal. Então Deus dá a condição do homem de dividir com ele uma vida eterna. Mas nenhuma criatura tem essa graça. Aí outra coisa polêmica que eu direi, desculpem, não quero frustrar a infância e os sonhos de ninguém, mas não existe outro animal que tenha a condição da eternidade que não seja o homem, nem de estimação, nem de qualquer dinâmica, nem de qualquer proporção. Entendam isso. Portanto, é indigno você tratar um animal de forma como você trata um ser humano. Não só indigno para nós, como seres humanos, mas indigno para o animal também. Porque se você for falar com os caras que são realmente, que nem aquele Richard, né, que é aquele cara que aparecia na Eliana, né, que era criança, ele tem lá os caras e tal, ele mesmo comenta como biólogo que ele acha uma judiaria domesticar dessa forma um animal. Que o animal está começando a ter um animal com depressão, com isso, ou seja, é a assimilação do comportamento humano. Por quê? Porque ele foi tirado da condição de animal, sendo forçado a subir na cadeia evolutiva pelo nosso comportamento. Faz mal para o bicho. Não é só por causa da o animal tem o lugar dele dentro da criação, de respeito e dignidade, não entendo nada contra isso, não sou a favor da violência, sacanagem com o bicho, eu sou totalmente contra, até passarinho gaiola. O animal foi criado estritamente para a natureza, a não ser aqueles de origem doméstica, né? Mas fora isso, o animal silvestre é a natureza, é a coisa, é judiaria, é bonito e a gente trata com certa comodidade, mas se você falar em zoológico, é judiaria. Ah, mas o bicho foi criado para estar no meio da natureza, numa expansão de liberdade sem fim. Qualquer limitação disso tira a natureza daquele animal, de como foi deixado para ser constituído. Mas nós, no nosso egoísmo, egocentrismo, nos colocando no centro, nós queremos ver a beleza da natureza, nós queremos que os nossos vejam. Aqui a gente faz, a gente traz a natureza tudo para um lugar só. Aí tem bicho que vive numa temperatura, numa região montanhosa, dentro de uma jaula, do lado de bicho que vive numa temperatura mais quente, numa região mais árida, no mesmo local. Entende? Então é judiaria, é só a gente usar a lógica para saber, cada coisa tem o seu lugar, dentro daquilo que é. E o lugar do homem é justamente fazer essa conexão, né? Tanto que, adiantando um pouquinho da aula que vem, só para vocês entenderem a simbologia judaica, o símbolo, a letra 7, que é o símbolo do homem perfeito, né, conectado com Deus, é mais ou menos isso aqui, que os sábios chamavam de gancho divino. Ou seja, o homem, ele vai, sobe, engancha no céu e traz o céu à terra. Toda vez que nasce uma criança, é como se abrisse um portal entre o céu e a terra, e uma alma impressa aqui nesse nosso mundo. Assim, não é como... Isso aqui é a organização como Deus deixou para ser. A função do homem é de uma sublimidade incrível. Nós vamos ver no final do capítulo 1, Deus não é tudo de vocês, todo animal que tem para cima da terra, que tem no mar, todo animal que voa, tudo eu vos dou, para subjugar, para imperar, para controlar, para dominar. E veja, nós somos o topo da criação, o ápice. E a gente está num tempo onde o próprio homem não tem essa consciência de si e se permite viver uma realidade animal, né? Continuando, então, a atmosfera, entenderam a questão, né?
dessas águas de cima, o firmamento, né? Quando a Bíblia fala de firmamento, está falando dos céus. Aí continuamos então. Aí o segundo dia, então, justamente trabalhando a questão da dualidade bíblica, a natureza celeste e divina, a natureza mortal e imortal. Na sequência temos o número 3, que é a finalização do terceiro dia. O número 3, ele vai simbolizar essa união trina que produz a vida, né? Porque então até o número 3, no segundo dia Deus está organizando. Assim você for perceber bem que biologicamente Deus está organizando as condições para haver vida. No princípio, era tudo um nada, digamos assim, numa linguagem mais alegórica. Aí Deus moveu-se na direção desse nada, e esse nada começou a tomar forma. Céus e terra, ou seja, começa a tomar uma terra, não é terra de barro, terra é justamente esse plano todo aqui, nessa realidade que nós vivemos. Aí Deus começa a trabalhar nessa terra, nessa realidade que nós vivemos, separando as águas de cima das águas de baixo. Depois ele vai fazer com que apareça o elemento árido, a terra, ou seja, ele vai puxar as águas todas para um canto, ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus puxa, ordena que as águas todas se acumulem num canto. E se vocês forem ver, os historiadores, os arqueólogos vão dizer que no início existia somente um oceano e um continente. Está aqui, evidente, claro como a luz, eu não preciso fazer nenhum. Vocês entenderam o quanto realmente, se a gente tiver o olhar certo, a Bíblia não contradiz de nenhuma forma a ciência, nenhuma. Aliás, não é um livro de ciência, é um livro para fomentar a fé. Mas aqui então, Deus está organizando o surgimento da vida nesse primeiro e nesse segundo dia. No terceiro dia, então, a vida surge. Então, o número 3 é essa fertilidade, essa totalidade da união divina, que lembra que eu falei no começo, quando se soma, ele é um fator de multiplicidade. Entende? Essa união divina, já prefiro a Santíssima Trindade, quando ela se une, Pai, Filho e Espírito Santo, o resultado dessa união é o surgimento da própria vida. Aí nós começamos a entender que longe desse Pai, Filho e Espírito Santo não existe nada. Tudo, essa é a consciência do escritor sagrado. Tudo que existe, que é delimitado por uma forma, só pode ser diante da presença dessa Trindade. Longe disso, as coisas vão perdendo a forma. Tanto é que a gente, depois da morte, tudo se decompõe, vai perdendo a forma, o delineado. E aí, para provar contra isso, temos vários corpos de santos que não perderam a forma, que são incorruptos. É um nível de santidade que aguenta até mesmo a carne. A carne daquele santo foi santificada e não conhece mais a corrupção, ou seja, não perde mais a forma. Então essa é a ideia que todo bom cristão católico tem que ser longe de Deus. Longe dessa presença trina, dessa presença divina, não existe forma, não existe delimitação, não existe ordem. As coisas começam a confundir. Pensa assim, imagina que nós fôssemos abaixando a luminosidade da sala, quando fosse ficando mais gris, mais cinza, mais escuro, os rostos começam a se confundir uns com os outros. É isso que vai acontecendo quando ele vai afastando de Deus. As coisas começam a uma coisa parecer a outra, aí diz que tudo é relativo, porque aí depende do nível de... Não. Perto de Deus, cada coisa é o que ela é, definida com forma específica, e dá para se notar isso, porque Deus deu a cada coisa uma forma específica. Então, assim, longe de Deus, a vida é disforme. Aí você pode dizer a vida intelectual, a vida profissional, a vida íntima, a vida intelectual, a vida espiritual, tudo isso longe de Deus perde a forma. É isso o que esse Gênesis aqui nessa figura de linguagem, porque, entenda, Deus começou, ele começa a criar, a palavra criou só aparece lá no comecinho, até agora só apareceu uma vez. No comecinho do primeiro versículo, no princípio Deus criou, depois ele ordena, então Deus disse e fez. Ou seja, Deus dá uma ordem,
E ordem. Ordem. Pode significar organização e pode significar comando. Entende? Então, quando Deus começa a ordenar o mundo, é que o mundo recebe a condição de ter vida. Isso para mim, não sei, para mim é lindo saber isso, é maravilhoso. Porque aí a gente começa a perceber o seguinte: você vê o nível de ordem na vida da pessoa, é o mesmo nível de aproximação que ela tem com Deus. Não estou falando de perfeição. Bom, mas a ordem na vida daquela pessoa, ou seja, as coisas que ela faz, que ela realiza, que ela empreenda, que ela se objetiva, quando a pessoa está diante de Deus, é muito provável que tudo isso aconteça. Agora, a pessoa cuja você vê a manifestação da vida da pessoa é a desordem, então em algum nível aquela pessoa não está tão perto de Deus como deveria. Essa é a concepção do dia 2, sabe? Deus comanda, Deus fala, então tanto é um comando como é uma organização que vai fazendo com que as coisas se coloquem no seu lugar, e o resultado disso é vida. Então, liberdade, a gente pode dizer que a verdadeira liberdade, nós somos criados livres, né? Liberdade segue na ordem. Ou seja, também podemos entender que uma vida sem ordem jamais será uma vida livre. Ao contrário do que o mundo faz pensar, porque no mundo a gente pensa, a gente é educado para quê? Para entender a nossa vontade. E aí a gente acha que liberdade é igual vontade realizada. Mas não, liberdade é igual ordem. Quanto mais ordenada a sua vida é, mais livre ela será. Pode ter certeza. Então tudo isso está sendo nos contado aqui, descrito aqui, dessa forma alegórica. Claro que a gente tem que ir meio que traduzindo para o nosso tempo, para a nossa linguagem, para a gente entender. Mas dia 2, que é o primeiro dia que Deus ordena, as coisas começam a criar liberdade, vida é igual ordem. Na sequência, então, nós vamos para o 4º dia. Aqui é legal, no número 4, Deus lança os limites. Olha só, vamos ver ali o 4º dia. Deus disse: faça-se os luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Veja que Deus começa a limitar as coisas. O dia vai até aqui, então aí o dia termina, começa a noite vai até aqui, termina a noite, começa o dia. Então Deus está delimitando o quê? O tempo. Está vendo? Número 4 é um número que simboliza a delimitação. E delimitar, se a gente for procurar no dicionário, delimitar é dar forma, né? Então, se eu disser aqui, vou delimitar um coração, certo? Não vai dar para ver com o coração. Delimitar é dar forma, não é aprisionar. É como se os nossos filhos, eles vão pegando a massinha de modelar e eles vão delimitando ela, ou seja, eles vão dando forma, segundo a consciência, a necessidade deles. Então, entender que se é Deus quem delimita, se é Deus quem dá a forma, querido, você é da forma que Deus quis que você tenha. Quando a gente se forma, a gente não tem só conteúdo corporal, nós somos céus eternos, nós não temos só forma física, nós temos forma espiritual. A forma, a sua completude, foi Deus que projetou. Foi Ele que pensou. Então, naquilo que você tem aptidões, naquilo que você não tem, aquilo que você é bom, aquilo que você não é, Deus delimitou a sua forma. Ele que te deu, Ele que te... Então, dizer que Deus delimitou a sua forma também, a gente pode dizer que Deus é que te desenhou. Veja que lindo, porque entender isso, você tem que... Para desenhar, para dar forma, é obrigado a estar ali a presença. Então, Deus pessoalmente, na sua presença toda, estava diante da tua criação. Então, essa visão vem para nos ensinar o quê? Deus está presente, real, está ali desde a tua concepção. Quando fundiu lá os gametas, a célula do papai com a célula da mamãe, Deus está tocando você, moldando você, desenhando você
desde a tua gênese, desde a tua origem. Seguimos. E aí, olha só que legal. No que seria o quinto dia, vai aparecer então o verbo criar pela segunda vez em todo o relato do Gênesis. Ele apareceu lá no início do versículo 1. E agora vai aparecer no quinto dia da criação. Deus criou os monstros marinhos, toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, todas as águas. Daí ele vai dizer, multiplicai e enchei as águas. O número 5 na Bíblia é um número bem legal. O número 5, que está ali dentro do quinto dia, número 5 é o número da, digamos, da liberdade em si. Liberdade. Por quê? Deus, ele não somente cria a vida, ele a sustenta. Porque ele vai dizendo para a galera assim, ó, crescei-vos e multiplicai-vos, ordenando aos animais, se não se importar com espaço, com comida, com tudo que é necessário para sustentar a vida, é dado no dia 5. Porque se o homem trabalhar direitinho, se o homem tiver uma vida moral, nesse mundo ele tem tudo que ele precisa sustentar a própria vida. E Deus ainda nos deu aqui a possibilidade de viver o mundo espiritual. Então, nessa nossa realidade, tem tudo o que nós precisamos para viver e viver na graça de Deus. O número 5 representa essa liberdade de quem é sustentado. Né? Pra vocês entenderem, imagina que é a mesma coisa que uma pessoa, qualquer um de vocês aqui, ou até mesmo eu, chegasse a alguém e disse assim, eu vou te sustentar, todos os teus gastos, põe aí numa folha, casa, luto, lugar que faz, não tem problema, apoio do esposo, a filha, para você não fazer nada, ou aquilo que você quiser. Aí então nós chegaríamos perto da noção de liberdade que está falando aqui. Ou seja, em tudo ser amparado. Liberdade em Deus é ser amparado em tudo, todas as necessidades. E quando ele diz crescer e multiplicar, então significa que nós devemos também multiplicar os nossos dons. E que não depende a largueza dessa multiplicação, nós devemos multiplicar os nossos dons o máximo possível, porque Deus vai sustentar toda a realidade necessária para você manifestar o seu dom. Então o número 5, esse é o número dessa liberdade, Deus que sustenta a realidade humana como como um todo. E também nós temos uma simbologia legal, 2 mais 3, igual a 5. 2 mais 3, o 2 simboliza o duo, né? A dualidade, o céu e terra. E o 3 é o Deus Trino que gera vida. Quando nós somamos esse Deus que cria a realidade, mais o Deus que gera vida, nós temos a verdadeira liberdade. Então veja que até na soma os números acabam carregando a mesma simbologia quando se trata do texto. Isso aqui serve para o texto sagrado da nossa Bíblia. Se você pegar outro texto sagrado, aí depende toda a cultura, e aí é todo um estudo, uma semana para você chegar ao resultado dos valores numéricos. Mas o número 5 então representa a liberdade de toda forma. O homem que vivendo nesse mundo que foi criado por Deus, encontrando a presença plena de Deus, não precisa de mais nada. Mais nada. Entende? O homem precisa única e exclusivamente encontrar a sua função diante de Deus. Nós deveríamos ser educados desde criancinha entendendo isso. Primeiro se preocupe com Deus. Quem é Deus e a vontade de Deus? Quem é você diante de Deus? Esse dia o meu menino até me surpreendeu, disse para mim, pai, você é um dos homens que eu mais amo nesse mundo. Legal, né, cara? Eu quero saber a posição desse tempo. Porque se é um dos, pelo menos mais um tem. E quem é esse cara que me virou o pódio comigo? Se é que eu estou no primeiro ou no segundo lugar?
Aí ele falou, e eu perguntei para ele, você está no segundo lugar. Aí eu fiquei mais frustrado ainda. Até que ele respondeu, o primeiro é Jesus. Isso tem que ser inculcado, essa ideia de que primeiro Deus, para que os nossos filhos vivam esse ciclo, essa liberdade em Deus, eles têm que aprender que essa realidade divina, superior e inferior, que é o homem, número 2, tomado, esse Deus Trino que gera vida, é que leva a verdadeira liberdade. Ou seja, nós temos que executar a nossa função material e espiritual em Deus, para chegar aí então à verdadeira liberdade, que é a expressão máxima da alegria humana, é a liberdade. Não é à toa que todos os homens a buscam e não a querem ver. E agora sim, no versículo 27, quando Deus vai criar o homem, aparece pela terceira vez o verbo criar. E aqui o que eu vou passar para vocês agora, claro, é um raciocínio teológico meu, não necessariamente está 100% correto. Mas tem uma coisa aqui que me deixa bastante curioso. E a lógica, de certa forma, aponta para isso que eu vou explicar para vocês. Porque o detalhe é o seguinte, o grande embate entre religião e ciência, entre o religioso, o cientista, ou aquela pessoa que se ignóstica, ou mesmo até o ateu, é o quê? A criação do mundo, a biologia. Parece que toda a nossa religião se baseia na criação do mundo. E, no entanto, a Bíblia tem um capítulo e meio falando da criação do mundo. Só um capítulo e meio, ou seja, não é a centralidade da nossa religião a criação do mundo. Mas para o mundo aí existe uma grande lacuna. E eu, meditando sobre isso, fui pesquisar sobre as teorias mais aceitas, né, como a teoria da evolução, que inclusive é aceita pela igreja também, bem pesada. Por quê? O que acontece? A teoria da evolução tem 3 grandes lacunas. Origem. Tudo começou de um ser no celular, aí com uma descarga energética, esse ser no celular se divide em 2, em 4, em 6, igual ao desenvolvimento do embrião no colo do útero, né, materno. Mas o que foi que fez iniciar isso aí, e da onde essa primeira célula, não se sabe. Então, a primeira lacuna das teorias evolucionistas é a origem. A segunda lacuna é justamente a questão de onde que foi que surgiu de fato a vida, como é que ela começou a se desenvolver, né? Então nós temos aqui a origem das coisas e o surgimento da vida. E a terceira grande lacuna, adivinha qual é? A evolução do homem. Porque disse que pode ser que tenha havido uma macaco, mas nunca, nem um fóssil, nem uma pista, nada liga o homem ao signo. Nada. Então essa ligação não existe. Agora, se você pegar a posição desses 3 verbos, criar na Bíblia, que em hebraico é bara, e bara só é usado quando se fala de um ato de criação divino, justamente são nas posições dessas 3 lacunas, porque o primeiro bara vem no primeiro versículo, Deus criou os céus e a terra, então a origem é Deus. A segunda vem quando Deus cria os animais marinhos, ou seja, o surgimento da vida. E a terceira vez é quando Deus cria o homem. Está vendo? Semelhança curiosa, né? O verbo bara, porque Deus criou só 3 vezes, ele criou, o resto ele ordenou, ele se faça-se, por isso que vão ver, criar está circular, ali, as 3 vezes que aparece criar, eu circulei para vocês observarem, no versículo 1, no versículo 21 e no versículo 7. Então, aí nós temos aquilo que eu chamo, a maioria das pessoas vai crer uma coincidência, mas por causa de Bíblia, no bom católico, não existe coincidência. Então, se nós fundirmos, de certa forma, todo o conhecimento, dá para entender que a Terra passou pelo processo, porque Deus cria o céu e a Terra. Mas ainda assim a Terra é disforme, né? No Gênesis bíblico vai dizer que havia uma grande escuridão sobre o abismo, na cultura judaica natural vai dizer que havia um mar revoltoso sobre essa escuridão, e que quando o Espírito de Deus se aproxima, é que essa coisa toda começa a criar forma a ponto de gerar vida.
Então veja, criar, o escritor sagrado só usou 3 vezes. Agora, como eu falei, estamos falando de 4.000 anos atrás, né? 4 a 5.000 anos atrás. O cara não sabia nem o que era a teoria da evolução, quanto menos para botar propositalmente esses 3 verbos na posição correta para combinar com isso aqui. Entende? Aí a gente vai vislumbrando já um caráter divino, porque se isso que eu deduzi está certo, o cara já entendia isso de alguma forma há 4.000 anos atrás, só pode ser pela iluminação divina. Então esses detalhes que vão aparecendo para mim vão nos provando essa origem divina do texto sagrado. E aí, por último, nós temos o número 6, né, incluindo na aula de hoje, o número 6, lá o 6º dia. O 6º dia vai nos contar a origem de quem? Do homem. Então, o número 6 na Bíblia simboliza o homem, mas não o homem na sua totalidade. Simboliza o homem somente físico, material. Ou imperfeito, né? Então veja, o número 6 vai ser esse símbolo do homem. E aí, como eu sei que a gente vai demorar um tempão para chegar no Apocalipse, eu vou adiantar um detalhe para vocês. O 666 do Apocalipse, o número da besta, não é um número específico que vai aparecer. Significa que o homem vai tentar encontrar em si a Trindade, 666. Ou seja, o homem vai tentar ser Deus. Simboliza também uma dízima periódica, que nunca acaba. Ou seja, o homem vai tentar por se encontrar a divindade, mas nunca vai conseguir. Isso significa o 666, o símbolo da besta, baseado nesse 6 que simboliza o homem. 666, homem, homem, homem. E aí é justo chamar isso de símbolo da besta, né? Só sendo besta. Piada teológica. Entende? Então, 6 esse número que vai simbolizar esse homem, mas esse homem que ainda não conseguiu encontrar a sua finalidade. Então, digamos que nós entramos nessa qualidade de 6 até que nós encontremos a nossa finalidade, ou seja, a nossa pergunta existencial. Né? Para que viemos? Para que servimos? Enquanto o homem não encontra Deus, ele não consegue dar a si mesmo essas respostas, porque se foi Deus que nos criou, que nos delimitou, que nos deu forma, ele só dá forma a algo com um objetivo imenso. Então qual é esse objetivo? Só Deus sabe. Só Ele pode resolver. Então é covardia muitas vezes impressionar o outro que está perto da gente, como que essa seja obrigação para a pessoa nos dizer que nós somos. Se você, que mora dentro de você, esse tempo todo, não dá conta de quem você é, você já imaginou alguém que conhece uma fração do tempo de vida que você tem? É injusto. Somente Deus tem essa resposta. Somente Ele vai revelar essa resposta. E veja, a nossa vida também se encaixa nessa cadência numérica. Porque o homem, olha só que interessante isso, é como se o homem, a viagem de amadurecimento espiritual, fosse o caminho por esses números. Né? O homem é criado por Deus, com uma natureza superior e inferior, dotado de vida, delimitado com uma forma que possibilita que ele seja livre. Então ele pode ser homem. Entende? Até mesmo aqui a simbologia dos números nos mostra a viagem de amadurecimento do homem, né? O homem, criança, infância, né? Bem pequenininho, não tem noção de quem é, de onde veio, de onde vai, só tem noção dos próprios desejos. Quando ele começa a perceber, a amadurecer, ele percebe que dentro dele existem duas naturezas. Da onde vem essas duas naturezas? De Deus. Elas vivem de forma aleatória? Não. Daí você aprende que homem é homem, mulher é mulher, tem coisas de homem, coisas de
mulher, carro é carro, barco é barco, sol é sol, lua é lua, dia é dia, noite é noite. Ou seja, o homem vai crescendo. Por que a filha está no sol? Por que não cai? Ou seja, ele vai aprendendo a delimitação, a forma do mundo. Aí o que acontece? Ele chega na vida adulta, então ele pode ter as próprias escolhas. A expressão da liberdade. Aí essa expressão da liberdade mal guiada vai fazer ele descobrir que ele é limitado, que ele é só um homem. Aí o que ele faz com isso para atingir um novo sentido no próximo capítulo. Amém, meus queridos? Amém. Pergunta. Tem pergunta? Eu fui um pouquinho além aqui. Vai uma medalhinha para a primeira pergunta criativa. Não pode ser Fazer? primeira pergunta criativa, vamos lá. Deus, aqui. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado o sétimo dia, a obra que tinha feito, descansou o seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque neste dia descansou de toda a obra. Esse é o capítulo desse, é algo que vem. O que é o consagrou aqui? Algo. Esse é capítulo 2. Eu vou fazer a pergunta. O que ele consagrou? Consagrar spoiler, consagrar é dar sentido, é dar uma missão. Consagrar é como se você, sei lá, que nem mulher tem muito esse ritual dentro de casa, pelo menos a minha tem. A gente toma chimarrão, vocês tomam, mas tem lá dentro do pote do chimarrão a colher do chimarrão, que só serve para pegar e fazer daquele pote. Se aquela colher sair daquele pote, o pau quebra. Ou seja, aquela colher foi consagrada, entende? Aquela mulher foi consagrada, foi dada a ela uma missão especial. Ela já era colher, ela já tinha forma de colher, ela já servia para trazer algo à boca ou movimentar alguma porção. Aí quando você pega ela, deixa ela com uma função super específica, aí você consagrou aquela colher. Eu pergunto porque a gente fez a consagração, a Justo. Nossa Senhora, a São José. Isso. E aqui Deus que fez tudo. E aí ele mesmo consagrou a ele. Sim. Não, ele consagra no sentido de que o que acontece? Lá vai eu respondendo, isso é da próxima aula, que não tem como não responder. O que acontece? 6 homem mais 1 Deus é igual a 7. Ou seja, se o homem não estiver consagrado a Deus, se ele não souber que Deus deu ao homem a condição de saber para que ele serve. Ele serve para adorar a Deus. Então é por isso que Deus consagra, significa Deus dando ao homem a consciência de para que ele serve. Entendeu? Você serve para me adorar. Aí a gente torna 7, que é o homem na perfeição, na santidade. Senão continua 6. É isso que significa consagrar. Tanto que em Jeremias vai falar, mas Senhor, eu não sei o que, cala a boca que eu te consagrei no meio da tua mãe e tu vai fazer acabou. Basicamente é isso, de uma forma mais dizendo, mas não pode, mas basicamente ele acabou. Desde o ventre da tua mãe, eu já te havia te consagrado, ou seja, havia te dado essa missão. E, respondendo a isso, todo ser humano é consagrado. Então, todo ser humano tem uma missão. Ninguém veio para cá para viver uma vida sem sentido, sem direção. Então, daí, o final do amadurecimento do homem é quando o homem se torna sábio, santo. E daí ele entende a limitação que ele é, e aí ele começa a buscar a Deus, encontra Deus, e aí entra no ápice da sua existência, que é ser o perfeito santo no sentido de união com Deus. Aqui a pessoa transborda virtudes, amor, misericórdia, sabedoria, conhecimento. Todos os dons do Espírito Santo vazam por uma pessoa, porque é basicamente uma pessoa que mora com Deus, entende? Então a pessoa dá para sentir. Eu já convivi com pessoas que eu considero santas. E cada santo tem o seu carisma. Tem santos que não tiveram quase intelectualidade nenhuma. Inclusive, nível de analfabetismo, como São Francisco, esqueci o segundo nome, mas ele era meio retardadinho. Ele pelo dedo na cabeça. Não, perdão, São José de Percy. Pode ler para o resto. Ele era da culta e tal, e a mãe dele não queria ele em casa. Aí a mãe dele tinha um irmão no convento. Aí o que ela pensou? Assim, pensava que aí chegou lá, bateu na porta do convento e disse, tu quer tio, cuida um pouco desse rapaz aí, vai, para ver se ele sucede na minha vida.
e ordenou que o piano não saísse de lá sem estar ordenado. Aí ele era meio louquinho, muito espureta, ele faz muita bagunça numa dessas, ele quebrou uma imagem bem grandona, que só sobrou a cabeça dele. Mas parcelou ela. Aí o tio foi pegar o sobrinho para devolver para a mãe. Aí a mãe brigou de novo com o tio e não quis receber o piano em casa de volta, lá, vai o piano de volta com ele. Ah, mas o que nós vamos fazer com ele? O piano é um furacão, um perigo, não dá para deixar sozinho, não dá para deixar no meio das coisas, eles vão fazer, pensa, o reitor mandou ele para onde? Para o estábulo. O que tem para quebrar no estábulo? Nada. Aí o cara foi viver dentro do estábulo clausurado. E a única coisa que ele levou para a devoção dele foi a cabeça da Nossa Senhora, né, que ele tinha quebrado. E lá ele rezava tanto, mais tanto, que alguns freios começaram a relatar que o Senhor flutuava dentro das orações, subia do chão. E um dia o bispo foi supervisionar, né, o seminário, e queria olhar as instalações, que é comum, se faça derivação e tal. E os internos, todo mundo querendo disfarçar para o bispo não querer ir para dentro do estábulo, para não encontrar o diabo, para não dar ruim. Ela falou uma cagada bem no dia que o bispo está ali. Só que o bispo percebeu, falou, e o estábulo? Não precisa, não precisa, cadê o velho lá? O senhor, não, eu quero ir lá, vamos lá, quero ver o que tem. Aí chegou lá, achou ele rezando. Aí eles explicaram, não, tem que parar, realmente cortaram, deixou aí, cortaram no pé, tudo cortado. Aí ele sentou para conversar com o santo. O santo estava rezando. Aí ele pediu para o santo, você consegue por acaso me explicar o mistério da Santíssima Trindade? Aí alguém tem uma toalhinha aí. Eu meio todos comigo. Qualquer toalhinha de roupa. Aí ele, diante do bispo, dentro da sua ignorância, como não sabia escrever, né? Dentro da sua limitação, ele disse, ó, bispo, é assim. Falou, olha, é assim, ó, 3 partes do mesmo tecido. Assim é a Santíssima Trindade, 3 faces do mesmo Deus. O bispo já não está ligado, não, esse rapaz precisa ser ordenado, diante do conhecimento, de uma intimidade divina como essa, precisa ser ordenado. Aí ele, dentro desse convento, tinha mais um dos 3 que era professor lá e tal, que ia prestar prova para ser ordenado. Aí o bispo obrigou esse frei a levar o Josézinho junto. Aí vai o frei mais inteligente chorando, que tinha que carregar o cara, e queria ir sozinho, concentrado para passar na prova, e vai o José chorando, porque não queria ir, não queria ser ordenado. Ele queria ficar no escondimento dele lá. E chega lá, os restantes dos alunos são reprovados, e o único que passa. Aí voltam os 2, o mais inteligente chorando porque não passou, e o São José chorando porque tinha passado. Entende? E quando ele volta, a primeira coisa que ele vai é querer celebrar isso na comunidade dele. Então ele chega feliz em casa, abre a porta, quando a mãe vê ele, a mãe já pega uma vassoura e você corre atrás, achando que ele tinha saído do convento do dele. Ele falou, não, dessa vez eu estou ordenado. E aí disse vários milagres, mas sempre que ele rezava fervorosamente, ele levitava no chão. Ele é uma pessoa que não sabe nem ler e nem escrever num nível de santidade raro. Entende? Poucos santos são testemunhados levitando em oração. Então, e aí você tem santos como o nosso querido Santo Tomás de Aquino, que passou a vida inteirinha, desde a juventude, como um erudito, estudando, pesquisando. E cada um deles vai fundar a nossa fé em uma direção. Entendeu? Então, essa vocação à santidade não tem nada a ver com o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual é humano, o homem tem intelecto. Tanto que homens bons e homens maus têm intelecto. Aliás, para certos tipos de crime é preciso ter intelecto mais avançado do que 90% do nosso povo. Então, eles são pessoas extremamente inteligentes, intelectuais. Mas isso tudo, todo esse intelecto, toda essa sabedoria sem Deus, vira morte. Que é outro exemplo disso, a bomba atômica. Quando Einstein vai desenvolver a teoria da bomba atômica, que aí você observe mais uma vez o que é a força da criação aqui. Você já ouviu falar da bomba atômica, né? Hiroshima, Nagasaki. A teoria física da bomba é o seguinte: você pega um átomo e bombardeia ele, corta ele ao meio. A energia que sai desse único átomo é que faz toda aquela desgraça. Ela vai estourando os átomos ao redor, que vai estourando ao redor, por isso que a explosão daquele anel assim, que vai abrindo e vai destruindo. A energia contida num átomo é capaz de fazer uma desgraça daquela. Você já percebeu quantos átomos tem no seu corpo? Quanta força
divina, quanto a luz, quanto a energia compreende, todo mundo, ser humano inteiro. E o que acontece? Foi sendo pesquisado como uma fonte de energia renovável, entende? E acabou transformando uma bomba atômica. Todo o intelecto, toda a inteligência, é aquele 6, sempre limitado. Sempre limitado. Entende? Ele vai fazer todo o resto do processo de amadurecimento, 1, 2, 3, 4, 5, mas quando ele chega no 6, ele se torna extremamente limitado. E aí tem inteligência, tem intelecto, porque isso foi dado para todo ser humano, sabe? E por que eu digo isso para vocês? Não pensem o seguinte: o Roberto nasceu chamado para ser inteligente, eu não. Mentira, a inteligência e o intelecto é uma capacidade de todos nós por igual. Porque ia ser sacanagem de Deus se ele chegasse, não, você veio para ser inteligente, não, você veio para ser burro, sei lá. Não existe isso. Aquilo que é humano, todos nós podemos alcançar e devemos alcançar. E por isso a gente deve estudar, mas pessoas, não, todo mundo deve. Você tem um intelecto para gravar, para memorizar, para entender, para compreender. E graças a Deus tem intelecto, use esse intelecto. E aí quando você une isso à graça de Deus, as coisas inimagináveis acontecem. Daí não tem nem como dizer o que é que vai acontecer, porque aí você chega no mesmo ponto que Paulo chegou. Nenhum olho viu, nenhum coração pressentiu. Vai acontecer talvez que nem São Filipe Neve, o coração explode, tanto amor por Deus, o coração chega a explodir, explodir. Que a gente chama de transverberação, milagre da transverberação, né? Quando o coração cresce tanto que explode, de amor a Deus. É isso que acontece. Ou como o nosso querido, eu quero ter uma morte que nem do São João Bosco. Acabou. Dormiu na borderline. Lá no médico o cara gastou a vida. Ele não teve uma doença, não teve nada. Ele viveu tão intensamente, mas tão intensamente, que acabou. Gastou. E que, como Jesus Cristo nos advertiu, que Deus, quando nos mostrar, nos encontre fazendo aquilo que Ele nos deixou para fazer. Quando o amo vier, quando o bordavinho vier, que ele encontre o escravo fazendo aquilo que era para ele fazer. Então, isso tudo é a concepção do capítulo 1 do Gênesis. Entende? Então, é uma linguagem tão poderosa, tão figurada, que eu passei para vocês algumas das intenções que tem nesse texto, mas guardam muito mais, como Deus ordenando que o homem imperasse sobre tudo, né, e todas as questões. Então, para você ver a profundidade que tem isso aqui. Vá para casa, releia o capítulo todo, tem aqui, tem na sua Bíblia, releia. Se há algo diferente chamar a atenção, risca, anote. Eu tenho uma dúvida, que eu fiquei aqui nessa passagem, inclusive tanto aqui como na nossa versão do Doutor, também na Disney. Naquela parte que Deus vai fazer o homem, ele fala bem assim, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como se ele estivesse falando a nossa, isso, não a dele, a minha imagem. A minha pergunta era sobre isso aí também. Isso. Nós temos duas explicações. Não, que a pergunta é só em cima da do Augusto. Que no início a gente tinha. No início a gente tinha o Deus Pai. Não existia o Deus Filho ali ainda. Sim. Só que no comecinho ali está escrito faça-se a luz. Sim. No primeiro versículo, não no comecinho, eu acho que sim. Mas Jesus é a luz do mundo. Isso. Então já no primeiro dia ele já fez o Jesus, o filho dele. Ainda não, é antes, Jesus está antes, eu vou te mostrar. Quer ver? Abre alguém para mim aí no prólogo de João. Para quem não sabe, o prólogo é o primeiro capítulo. Antes aí. O Evangelho de João é o último dos 4 evangelhos. No princípio era o verbo. Continua. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Segura aí. Está vendo a palavra princípio aparecer de novo? Quando João está falando no princípio, ele está dizendo o mesmo princípio que Jesus falou. Então ele está falando lá no livro do Gênesis, no princípio era, ou seja, já existia o verbo. Certo?
que é o Logos, grego. Presta atenção aqui. Logos é uma palavra que executa um sentido, é uma palavra viva. Não é só palavra ou verbo como a gente tem no português. Verbo é uma palavra que exprime uma ação. Então, essa força ativa de Deus, esse verbo divino, já estava no princípio. Ou seja, Jesus já existiu. E continua lendo ali o que ele vai dizer sobre Jesus Cristo. João está falando de Jesus. Ele estava no princípio junto de Deus. Continua. Tudo foi feito por ele, Ó. e sem ele nada foi feito. Matou, tudo foi feito por ele. Por ele quem? O verbo. Quem é o verbo encarnado? Jesus. Jesus, a gente pode dizer inclusive que se Jesus fez todas as coisas, então Jesus é o princípio de todas as coisas. Então quando João fala no princípio, quando Gênesis fala no princípio Deus criou o céu e a terra, a gente pode dizer que em Jesus Deus criou o céu e a terra. Mas isso é um raciocínio do capítulo a gente chegar no Evangelho de João. É só para dando links, para ir complementando isso que a gente está estudando. Então, Jesus é o princípio. Quando o Gênesis fala no princípio, está falando em Jesus. Deus criou o céu e a terra. Nossa, agora tu fez uma confusão na minha cabeça. Pergunta então, o que foi confundido? No princípio, Deus criou o homem. Não, o céu e a terra. Não, desculpa, o céu e a terra. Na minha concepção, Jesus veio, agora, né? Ele encarnou, né? Ele passou para o nosso plano. Isso. Mas por causa do pecado de Adão e Eva. Isso. Aí como que ele já estava lá no princípio? Porque Jesus é Deus com Deus. É uma só fé. É a Trindade, lembra que falou no 3? Sim, É a e união da Trindade Santa. esse Jesus que veio para salvar através do Ventre sopro de Maria do que encarnou. Espírito Santo. É esse mesmo Jesus que criou todas as coisas. Não tem um momento na Bíblia que alguém pergunta para Jesus, que a samaritana pergunta para Jesus assim: por acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão que cavou esse poço? O que Jesus responde? Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele já disse que ele é anterior a Abraão, pelo menos. Entendeu? Jesus é Deus que se encarna, mas esse Deus já existia antes de se encarnar. Jesus ele não começa a existir quando ele está lá no ventre de Maria. É como se ele se dividisse em três, ao mesmo tempo continuasse sendo um, tivesse uma ligação. Isso aqui é um raciocínio super profundo. Eu vou tentar, porque aí a gente entender a Trindade como a Trindade é três, não um, aí é super complexo, é uma teoria extremamente avançada. Mas mais ou menos tenta imaginar assim. Matéria. Você consegue imaginar uma matéria sem forma? Não. Justo. Então, matéria é uma coisa. Vamos supor que isso aqui é matéria. Matéria. Mas ninguém consegue imaginar matéria sem forma. Então, logo, quando você imagina uma matéria, você imagina junto uma forma. Certo? Matéria. Matéria é uma coisa. Forma é outra. Mas não existe matéria sem forma. Está vendo? Duas coisas que formam uma só. Nesse raciocínio, aí eu teria que ficar aqui explicando assim, um montão de outras coisas para vocês entenderem como Deus ao mesmo tempo é três e é um. Como matéria e forma são duas coisas e uma ao mesmo tempo, então Deus também compreende-se ser três e um. E aí responde a tua pergunta. Por isso que Deus fala no plural. Já é uma prova da existência da Trindade. Deus fala façamos. Façamos. Ou seja, pensa o seguinte: se Deus ordenou, faça-se. A ordem, que é a palavra, é o verbo. Então, quando Deus ordena, significa que Ele está lançando a palavra dele, Jesus Cristo, que vai agindo. Quando chega no homem, Deus não diz faça-se, Deus diz façamos. Ou seja, o próprio Deus Pai se aproxima para criar o homem. Mas Jesus Cristo, tanto por isso que João começa a dizer: no princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Agora, como é que o verbo era Deus e estava com Deus? Justamente por causa dessa figura una e trina da Santíssima Trindade, que é um e três ao mesmo tempo. O verbo era Deus e estava com Deus. E nada do que veio a ser, ou nada do que foi feito, não foi feito a não ser por meio dele.
Entende? Jesus, ele é pré-existente a toda, ele é o primogênito, por isso que os teólogos dizem que ele é o primogênito do Pai. Ele foi criado antes de todas as realidades, antes de céu, de terra, de anjo, de inferno, de tudo que existe. Jesus Cristo ele já existe. Eu penso que para um âmbito assim, natural assim, do católico, é acreditar que Jesus veio no Novo Testamento, que veio não lá em Gênesis, mas sim veio a partir de Lucas, a partir da aparição de Maria. Ele encarnou-se, mas todo o Velho Testamento fala de Jesus. Todo o Velho Testamento fala de Jesus. Tanto que então, nós vamos ver. Os três ali eu consigo compreender, mas eu não compreendi a palavra Jesus, o Filho, como lá em Gênesis. Porque Gênesis para mim viria Adão e Eva. E através dele que nasceu Jesus. É por causa do português. Pela desobediência de acabar. Porque no grego estaria escrito, ali no prólogo de João, no grego está escrito e a palavra usada é Gênesis, e não princípio. É porque no português a gente divide isso. A tradução, por isso que o português é a língua mais complicada aqui. Mas no original não está escrito no princípio lá em João. Está escrito no, e a palavra que se usa ali é Gênesis. E quando Jesus fala, no princípio não era assim, a palavra do original é Gênesis. É o português que faz essa confusão, trocando as palavras. Mas no original, todas essas vezes que foi falado princípio, início, origem, é a mesma palavra para Gênesis. E Roberto, por exemplo, lá no início, Jesus não era filho. Ele era Deus com Deus, né? Ele não era filho. Né? Isso, justamente, aí não existia essa concepção do Deus Filho. Essa concepção de Deus Filho, ou seja, né, esse Deus que se apresenta com o rosto humano, esse Deus que é infinito e se faz finito, aí se concebe, se amadurece essa visão do Deus Filho. Mas ele já existia, né? É diferente se nós concebemos, se nós entendemos ou não significa se ele existia ou não. Essa é a diferença. Entre nós entendermos a realidade não significa que ela existe ou não. Ela já existe. O fato é nós conseguirmos a nossa cabeça expandida para que ela consiga compreender toda essa noção de conhecimento. Mas se a tradução fosse um pouquinho mais, aí com certeza a gente já teria um significado diferente. Claro, com certeza. Porque princípio. Só que entende que a palavra princípio e Gênesis é a mesma palavra em grego. É o mesmo significado. É a mesma palavra, mesmo escrita, mesma sequência de letras. Exatamente. Então o rolo acontece no português. Por isso que na maioria das pregações em português, se vai fundamentar, a gente tem que trazer o hebraico e o grego juntos, explicar um termo para poder dali partir para a pregação. Porque às vezes quando Paulo usa certos termos, a gente viaja, quando Jesus está usando certos termos e a gente não conhece a origem daqueles termos, o por trás, o cultural, aí você entende de forma muito rápida. Entende? Por isso que, como eu falei, e ainda ficaríamos aqui, só sobre a Trindade, Santo Agostinho escreveu um livro inteiro dessa espessura, só tentando questionar e explicar a Santíssima Trindade. E no final do livro conta-se aquela história que diz assim: Agostinho estava lá na beira da praia pensando, né, que ele não conseguia resolver esse mistério. Como Deus é três e ao mesmo tempo é um, como que pode isso acontecer? Isso lá no 400 depois de Cristo. Primórdios da teologia, não havia metade das respostas que ele deu. E aí, de repente, conta a história que ele percebe uma criança na beira da praia, que ia lá na beira da praia, pegava um pouquinho de água com uma concha, voltava e enfiava essa água num buraquinho assim na areia. Aí Santo Agostinho olhou aquilo, meio preocupado, viu a teimosia do piá, e o piá veio cansado e já correndo para lá de para cá, e ficou curioso, né? Homem pensativo é curioso, geralmente senhor, querido, o que ele está fazendo aí? Não vai tomar aí o menino, não, é que eu vou pegar toda a água do mar e vou enfiar nesse buraquinho. Aí você falou, é impossível, a hora não percebe que é impossível colocar toda a completude do mar nesse buraquinho. Aí o menino olha para ele e fala assim: é mais fácil eu conseguir botar toda a água do mar nesse buraquinho do que você entendeu o mistério da Santíssima Trindade. Aí disse que o menino se formou em anjo e foi embora. Então assim, o mistério da Santíssima Trindade é o segredo do segredo, é a coisa mais complexa da teologia, e não existe um teólogo que tenha definido isso. Tem especulações, explicações, né? Tem a nossa lógica até o ponto em que ela chega para tentar vislumbrar essa imagem desse Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Mas por isso que toca-se no plural, naquele momento em que Deus vai criar o homem, ele diz: façamos, e aí dando essa intenção de outros corpos celestes, né?
Quando a gente fala corpo celeste, por favor, não entendeu forma, né? Porque Deus ele não tem forma. A gente imagina Deus, barba branca, cabelo branco, mas Deus não tem forma física. Né? Os anjos não têm forma física. Isso tudo é o quê? O homem, como eu falei, na tentativa de entender Deus, ele vai usar as figuras de linguagem que ele tem e vai aproximando até que ele vai cada vez mais vislumbrando. Por isso Deus teve que vir se comunicar em Cristo. Porque se Deus não se comunicasse pessoalmente, se ele não desse, eu sou assim, é assim que funciona, o homem levaria, talvez nunca chegaria a essa proximidade que nós temos com Deus pós Jesus Cristo. Mas entenda, Jesus físico é a manifestação de um Deus que já existia desde a criação. Ele só adentrou o ventre de Maria e entrou no nosso plano para poder se conectar novamente com ele. Mas nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Ele não tem forma. Isso. Mas imagem e semelhança aqui remetem a uma qualidade, a uma característica no sentido de qualidade, né? Não quantidade. Aqui não é no sentido de belo ou feio, né? Não é quantitativo. Aqui é qualitativo. Entende? Então, a semelhança que nós temos é o seguinte: se Deus, né, se tudo que foi criado aqui embaixo é terreno, é material, é físico, é mortal, tudo que há lá em cima é o oposto, né? Imaterial, é espiritual, é eterno, entende? Aí o que acontece? Deus cria o homem, vamos supor, né? Deus modela o homem do barro, então vamos dizer que a nossa origem fisiológica é de baixo, terreno. Aí Deus vai lá e forma o homem, certo? Aí é que Deus imprime a imagem e semelhança, dando ao homem a capacidade de ser espiritual. Entende? Tanto é que também na conversa de Jesus com a samaritana, Jesus vai dizer: olha, Deus procura em que Deus é espírito. Jesus, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então aí o próprio Cristo está tirando essa formulação primária que ele tem, se Deus tem uma forma humana. Deus não tem forma física, entende? Ele assume em Jesus uma forma física. Para quê? Para poder redimir. Porque Deus ele é justo. As duas características de Deus: ele é misericordioso e ele é justo. Você já viu que um quadro de Jesus mais antigo, parece que ele está meio assim, um lado da cara bem bravo, o outro mais calmo. Foi feito propositalmente assim, o pantocrato, para manifestar as duas fases de Deus, que é justo e que é misericordioso. Que ele é justo porque ele não vai deixar passar a falta impune. Não vai passar impune. Ele é misericordioso porque ele vem pagar essa falta. Mas não passa impune. Entende? Então Deus se encarna e ele vai fazer exatamente o oposto que o homem fez. Né? E aí, para aqueles que acham que os homens começaram nas cavernas, vai outra singularidade bíblica. Jesus nasceu aonde? Em uma caverna. O presépio ali é uma gruta natural no chão, é uma caverna. O homem, biologicamente, na sua história, sai da caverna. Jesus Cristo nasce em uma caverna. Ou seja, ele vai resgatando a história do homem desde o princípio. Por isso que a gente diz que em Jesus se cumpre o Velho Testamento. Ele vai lá desde o princípio e vai resgatando a miséria do homem passo a passo. E aí você vê a prefiguração de Cristo no homem. Moisés foi perseguido quando era criança, escondido dentro do cesto, teve que fugir. Jesus também. Então Moisés estava prefigurando o que aconteceria em Cristo. Ou seja, Cristo já existia. O plano de salvação já existia. Aliás, o plano de salvação, esse Cristo que vai ser molado, aparece no capítulo 13. Vamos trabalhar esse plano de salvação de Deus no capítulo 13 de Gênesis. Já aparece ali a prefiguração de Cristo pela primeira vez no mundo. Esse negócio que eu tô vendo agora me mandou pra lá. Ô, gente, eu sei. Meu pai, eu não sei se eu estou entendendo nada. Mas Jesus nasceu, aí tava uma manjedourazinha lá naquele. Não era uma terra aquilo. Claro que é. Aliás, você sabe quando tem a palavra manjedoura? Sabe? Olha só que legal isso aqui. Manjare. Exatamente. Estragado pela manjedoura. Ó. Certo? Certo? Manjedoura vem do verbo mangiare. Manjedoura é o lugar onde se come. Jesus foi colocado no lugar onde punha a ração dos animais para eles comerem. Isso. Era uma gruta. O que é uma gruta? Na época eles não. Então,
isso, mas na época não se fazia gruta estética como se faz hoje em dia. Né? A galera ia falar, eu vou fazer uma gruta bonita aqui, daí ia lá com água estética. Não, gruta era só as naturezas. Então, gruta é um buraco com uma pedra, uma caverna. Até as casas lá são para debaixo Os da terra. túmulos eram cavalos dentro da pedra. Jesus Cristo foi um túmulo cavalo dentro da pedra. Esse ponto era bom, né? Eu vejo que todos os presépios têm uma cúpula assim, né? Na pedra. Para você ver o seguinte, isso aconteceu. Parece um bonitinho de madeira, né? Madeira de palha. Isso acontece para nos mostrar o seguinte: antes de Maria chegar ali na gruta, ela passou em várias casas. Então, veja que a fonte da vida, o Deus verdadeiro, o infinito, não encontrou morada em tua cruz. Foi uma gruta, ou seja, ele nasce no coração do âmago da terra. Ou seja, com nada, ele não tem propriedade nenhuma, ele não tem origem, ele não tem essa necessidade. Ele é Deus, basta assim mesmo. Teve só uma igreja que eu vi, depois que a gente tocou, fez um presépio dentro da caverna, que foi ali em Caras do Sul. Até achei estranho quando eu vi. Eles eram uma caverna assim, com lugar maior e eles... E vocês sabem quem foi que fez o primeiro presépio da história? Exatamente. São Francisco de Assis inventou o presépio. Ele era apaixonado por visitar a Terra Santa, e aí ele queria que as pessoas que não podiam ir lá, muito pobres na época, tivessem essa experiência, né, visual. E aí ele criou o primeiro presépio, então, vamos ver lá, é São Francisco de Assis quem ele era. Mais alguma dúvida? Acho que é isso. Por favor, pergunte. É complexo mesmo, como eu falei, nós não vamos esgotar nunca esse assunto, nem os doutores da igreja o fizeram, tampouco nós temos essa pretensão. O que eu quero é aclarear a visão sagrada que se tinha. Que o Gênesis, que esse estudo do capítulo 1, nos traga essa visão mais próxima do sagrado e da necessidade que nós temos de nos conectar a esse sagrado, que é fonte, que modula, entende? Longe da figura de linguagem do oleiro, porque o oleiro era uma profissão comum na época, e por isso se usa dizer que Deus fez o homem de barro, significa que Deus moldou o homem de algo sem forma. Do nada, Deus criou o homem a partir de nada da forma como Ele quis. Porque nós temos que estar para Deus como o barro está para o oleiro. O cara vai modelar o barro diz que ele vai ser? Não, eu vou ser uma xícara, não, você é um galho, você é um cara. Não. O barro, ele tem como resistir a forma que o oleiro quer dar oleiro? Não. É isso que significa dizer que o homem, Deus criou o homem do barro, que o homem deve estar para Deus como barro do oleiro, ou seja, disposto, disponível sendo aquilo que ele é, uma matéria para ser moldada pelo amor de Deus. E que ele, esse Deus que, descrito aqui de uma forma alegórica, lançou os fundamentos do mundo, seja como aconteceu realmente, ele lançou os fundamentos do mundo, ele é o dono da vida, ele é o dono daquilo que acontece, ele abre e fecha qualquer porta. Mais do que provar realmente como aconteceu ao pé da letra, mais importante que isso é entender a mensagem sagrada do texto, que nos mostra um Deus extremamente poderoso. Como tu falou ali no dia, né? E assim, pensando no dia da semana ali, né? Que não, quer dizer, foi feito depois da criação, sabe? Quer dizer, depois de muitos anos é que veio datas, né? Como se fosse datas, né? E eu acho assim, na criação, assim, então, Deus quando criou o mundo, Ele criou não só, vamos dizer, 7 dias, não foi? Ele quis dizer o dia propício para aquilo que Ele fez. Justo, E assim, 20, 30 dias, Ele Tanto que a criou... palavra de Deus vai dizer que um dia e 1000, né, e 1000 anos para Deus é a mesma coisa. Como ele é, então assim, que Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. A gente usa a expressão dia e noite para nos explicar as realidades divinas. Mas são sempre figuras de linguagem. Então, para Deus não existe nem dia no sentido temporal, cronológico. Não podia ter feito até num ano. Ou num piscar de olhos. Ou Deus fez assim, tudo aconteceu no mesmo instante, segundo, eterno, que esse segundo eterno nunca acabou e Foi sagrado o dia. Exatamente. Tanto que os sábados judeus dizem, né, que o sétimo dia não tem fim ali na história da criação.
Então o sétimo dia nunca acabou, nós ainda estamos no sétimo dia. Naquele dia, momento, tempo em que Deus se preparou para estar conosco. E nós vivemos fugindo desse descanso. Nós que deveríamos descansar em Deus, fugimos desse descanso. Então o sétimo dia nunca acabou. No Gênesis não terminou. E veio amanhã, não terminou. Ou seja, há sábios que dizem que nós ainda vivemos esse sétimo dia da criação, onde Deus quer estar conosco, onde nós vamos atingir a perfeição. E esse sétimo dia se completa quando chegamos no céu, quando nos unimos, quando nos tornamos sétimo, quando esses 6 finalmente se integram ao outro, e aí é a vida celestial. Por isso que tem a missa de sétimo dia? Sim, mas aí no essa missa de sétimo dia é entendendo no sentido da perfeição de uma transitação, entende? Onde daí a missa de sétimo dia reza-se entendendo que a pessoa já fez esse trânsito, já terminou essa passagem. E aí reza-se por ela que já está aí do outro lado, né? Nesse sentido. Mas o 7 ali simboliza a perfeição, o tempo perfeito para fazer essa passagem. Sempre que aparecer o 7, liga-se à perfeição. Assim como o número 4 ou 40 é um tempo determinado para acontecer, né? Jesus 40 dias no deserto, o povo 40 anos, né? Então, Moisés que ficava 40 dias no monte antes de descer. Então, o 4, assim como o 40, ele vai ter essa noção de delimitação do tempo que Deus usa para acontecer as coisas, que foi quando Deus criou o dia e a noite. Quando Deus lançou o sol para cuidar do dia e a lua para cuidar da noite. É o 4, né? Simboliza essa delimitação do tempo. Não é só vão ter significado até o 7, depois Não, vai, calma, a gente vai o 7 na aula comigo. Tem 7, tem 8, tem 10, tem 12, tem 14, tem 24, tem vários números 7. Por isso que dentro da psicologia as camadas da personalidade também vêm dentro disso. Não, as camadas da personalidade, eu não sei se essa teoria é fundamentada no professor Olavo de Carvalho, aí é como se fossem ciclos ou ciclos de amadurecimento, segundo ele tem 12. Mas esse 12 dele não tem nada a ver com o 12. 12 bíblicos simboliza o povo. Entendeu? Por isso 12 tribos, 12 apóstolos. Eu sei que tem muita curiosidade, tem muitas perguntas e muito mais respostas. E eu digo, longe de esgotar o texto, levem para casa, releiam, estudem e dediquem-se vocês ao texto também. Certo? Eu vou ficar em pé então só para finalizar.